Pai do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, aula esta deste dia 12 de abril de 2020. Lição é a lição de número 2 e hoje nós vamos falar a respeito de Jesus Cristo e missões no livro dos Salmos. Para você que não assistiu a aula anterior, a primeira aula, está aí aparecendo na descrição, clique lá, assista, curta, compartilhe, se inscreva e seja edificado por Deus. Hoje eu me faço acompanhado aqui do nosso amigo presbítero Kleber, ali da congregação de Vila Antártica, segundo dirigente, superintendente também juntamente conosco, professor da Escola Bíblica Dominical, e ele estará aqui compartilhando aí um pouquinho da palavra de Deus dentro desse tema tão importante. A paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos, um bom domingo a todos. Hoje nós estudaremos, como o Rosimar já falou, esta lição muito importante sobre Jesus Cristo e missões nos Salmos. Vale ressaltar que, como todos os livros da Bíblia, o Salmo não é diferente. Para quem gosta de ler e estudar a Bíblia, vai entender que todos os livros da Bíblia falam de Jesus. E o Salmo também não é diferente. Estudaremos profecias messiânicas, estudaremos um pouquinho de escatologia. Irmão, também no Salmo tem escatologia. E tem os salmos missionários, então nós vamos falar muito sobre isso nesta manhã e nos acompanha, essa lição vai ser muito proveitosa para a nossa edificação. Então, nosso ponto de partida aqui, nós vamos destacar nessa manhã de hoje, nesse dia de hoje, mensagens proféticas no livro dos Salmos, falando a respeito do sofrimento do Messias, o triunfo do Messias e o propósito de Deus para o povo através da vinda do Messias, destacando que esse salmo que nós queremos citar aqui, que a lição cita, que é o salmo de número 2, você pode acompanhar abrindo a sua Bíblia, e destacando que esse é um salmo messiânico, onde nós abordamos nesse primeiro tópico, onde fala justamente a respeito do que nós estamos destacando, que é o sofrimento do Messias, o triunfo do Messias, é o propósito de Deus para o povo. Sim, claro. E o interessante é que nós vamos estudar esse salmo, o salmo de número 22, ele apresenta 3 características proféticas a respeito do próprio Cristo, como o Rosimar tem falando. E primeiramente nós vamos abordar sobre o primeiro tópico aí, a primeira característica importante dessa profecia é o quê? A revolta do povo de Deus contra o ungido de Deus. O interessante é que o povo fez uma forte oposição a Cristo. E isso também é mencionado no livro de Salmos. Porque o Salmo está falando que o ungido de Deus, aqui tem uma característica importante de a gente destacar, que quando fala de ungido aqui, no Antigo Testamento, a unção era somente referida ou usada em reis, sacerdotes e profetas. Porém, o próprio Cristo aqui, ele é o ungido de Deus, mas é uma unção diferente, é uma unção especial, porque o próprio Cristo, ele recebeu a sua unção diretamente de Deus, porque ele veio de Deus, ele é Deus, e quando ele desceu aqui na terra, ele foi batizado por João Batista, e a confirmação desse fato, desta unção, dessa autoridade, veio através do quê? A descida do Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, confirmando que ele era o escolhido de Deus. O próprio João Batista falou que Deus tinha avisado para ele que quando ele visse o Espírito Santo em forma de pomba descesse sobre ele, este era o escolhido de Deus para tirar o pecado do mundo. E é importante dizer também, gente, presbítero Kleber, que o nome Cristo, ele significa ungido. E se você abrir a Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36, lá no final vai falar sobre o ungido de Deus, se refere a Cristo. Mesmo no livro de Atos, capítulo 18 e o versículo 28, no finalzinho fala também sobre o ungido de Deus, que se refere a Cristo, que na realidade foi ungido de Deus, né, e veio para cumprir um propósito. Encontramos aqui esses pontos aqui, a gente encontra três profecias dentro desse salmo messiânico, que é o que nós estamos frisando, o Salmo 2, a gente vai encontrar 3 profecias. Quais são elas? A primeira fala sobre a revolta do povo contra Cristo, que é ungido, né? O povo se revolta. Se você ler a história
vê né, os evangelhos, você vai ver o povo realmente se revoltando. Segundo, você vai ver sobre o triunfo do Messias. O Messias, ele triunfa, sim, a gente vê ele cumprir todo o propósito. Muitos acharam que haviam vencido, que acabou, mas na realidade a morte de Cristo não foi o final. E o terceiro ponto que a gente encontra é o reinado do Filho de Deus sobre o povo, sobre a nação. Algo que, na realidade, pode dizer que é escatológico, vai acontecer mais na frente. Ele reina, na realidade, na nossa vida. Cristo precisa reinar na nossa vida. Mas a respeito desse ponto escatológico, isso nós vamos encontrar mais adiante. Sim, claro. E no próprio livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, 25, retrata justamente isso, falando sobre a revolta dos povos ali, ou do povo de Deus, que diz assim, o Atos capítulo 4, versículo 25, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes, e os povos pensaram coisas vãs, ou seja, o povo não queria estar sujeito ao jugo de Jesus, não queria estar debaixo da sua autoridade, o povo não queria seguir as suas determinações, ou seja, Jesus veio aqui para dar um novo testamento, uma nova aliança, instituir um novo tipo de reinado, que o povo não entendia, por isso se revoltaram contra ele, porque eles achavam, os judeus achavam que Jesus ia vir como, né, parafraseando aqui ou só ilustrando, como se fosse um homem montado num cavalo branco, um príncipe guerreiro, um rei guerreiro, que ia chegar, destruir César, destruir Roma, e libertar o povo da servidão do Egito, não, perdão, da servidão de Roma, porque na realidade os judeus eram apenas uma província romana, era um território do Império Romano, então eles não tinham autonomia para nada, então por isso o povo queria essa libertação, eles achavam que o rei seria o Messias que libertaria o povo, como foi no período de Macabeus, que o povo se revoltou contra a tirania grega, só que ali não era também Messias. Aí já é outro assunto, porém vale ressaltar que o povo de Israel sempre esperou um rei guerreiro. Está destacando que, na realidade, a respeito do ungido de Deus, nós não só encontramos isso no livro dos Salmos, a gente vai encontrar na Bíblia, a gente vai encontrar nas profecias, entre elas as mais faladas, né, que é conhecido também como profeta messiânico, é Isaías. Não é o caso, nós não vamos entrar aqui para falar do livro de Isaías, mas eu preciso destacar que há o texto que é muito forte, que é Isaías 53, que ele vai realmente citar muito a respeito do Messias. E o interessante é que no Isaías 61 é um texto que o próprio Jesus cita para enfatizar a sua autoridade, não a autoridade humana, mas a autoridade dada por Deus, mostrando que ele era ungido. Isso acontece quando? Você sabe que isso acontece quando ele entra no templo, abre as escrituras, e ali, quando ele abre em Isaías 61, e ali está escrito assim, que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para, e aí tem tudo que ungiu, para curar, para libertar, para abrir prisões, mas o fato aqui é que ele foi ungido, e foi ungido por quem? Pelo o próprio Deus. Interessante também dizer aqui, destacar aqui na realidade, que o povo, assim como ele atacou a Jesus Cristo, nós hoje também vemos aqui, como está nos Salmos, nós estamos baseados no Salmo 2, o povo se amontoou, os gentios, os reis, todos eles vieram contra. Hoje, no nosso contexto de hoje, a gente pode notar que hoje também nós sofremos ataque. Por quê? Porque nós hoje somos cristãos, e como cristão, a palavra cristão significa semelhante a Cristo, também sofremos ataque contra o quê? Contra a moral, sofremos ataque contra os bons costumes, nós sofremos ataque contra os valores cristãos da sociedade, dos governantes, e nós sabemos que, assim como Cristo triunfou, nós também triunfaremos. É o próximo ponto, que é a respeito do triunfo do Filho de Deus. É isso mesmo, que independente do que o povo fez, rejeitou, lutou contra, mataram ele, mas o importante que a própria Bíblia fala, lá em Colossenses 2,15, é que despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Independente da situação que o povo se encontrou e do jeito que o povo recebeu Jesus, o fato é, ele venceu, porque ele veio
Antes da fundação do mundo, ele já estava pré-estabelecido a isso. Ele vinha ao mundo, ia morrer na cruz para nos remir, para nos salvar. Então ele sempre foi vencedor. Ele já nasceu predestinado para vencer. O tópico seguinte, o próximo ponto, ele vai abordar sobre o reinado do Filho de Deus, né? Entrando já junto no ponto que nós estamos, junto com esse, ele ressalta na realidade que, como está escrito nos Salmos que nós estamos acompanhando, se você acompanhar o verso 3 do Salmos 2, ele diz assim: rompamos suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. E aqui destaca a lição que, na realidade, esse romper as ataduras, como já estava profetizado nos Salmos, eles não queriam o domínio de Cristo, o domínio do ungido de Deus na realidade. E aí nós vamos entender aqui que se eles não queriam o domínio, ele não tem como também triunfar. Porque se eu quero triunfar com Cristo, né, eu preciso estar sob o domínio dele. Se eu quero ter vitória com ele, eu preciso primeiro estar debaixo do domínio de Cristo, da sujeição de Cristo, obedecer a Cristo. Cristo nunca vai pedir para a gente aquilo que ele não deu como exemplo. Ele se sujeitou a tudo, se sujeitou a todos. Então ele pede isso para nós. Então é para que nós possamos também triunfar com Cristo e também reinar com Cristo. Sim, é verdade. E esse fato, como é mencionado lá em Salmos 2,8, que Cristo venceu, em Apocalipse 11,15 também diz o quê? Que a partir deste momento, daquele momento da cruz, que o Salmo está descrevendo previamente, ou seja, profetizando sobre a vinda do Messias e sobre a sua vitória, foi estabelecido o quê? O reino, ou seja, ele tomou conta de tudo, ele tomou para si tudo, todo mundo agora pertence a ele. E como diz lá em Apocalipse 11,15, eu vou ler aqui para nós entendermos melhor, olha o que diz o texto: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então, a partir daquele momento da cruz, todo o reino, toda a potestade, qualquer governante que existir está sujeito agora a Cristo. Então tudo está debaixo da autoridade de Cristo. É para isso que ele foi lá na cruz, para nos instituir isso, a sua autoridade máxima e reino sobre todos nós. Tendo sido dito isto, vamos ao nosso tópico 2. Entrando no nosso tópico 2 da nossa lição, falando agora a respeito do sofrimento do Messias. Eu quero que você abra a sua Bíblia, deixe ela aberta, a não ser que você esteja no trabalho, esteja aí no carro e não tenha possibilidade. Mas se você está em casa agora de manhã, pelo menos no momento que esse vídeo está sendo gravado, no seu sofá aí, abra a sua Bíblia, coloque ela do lado aí, juntamente com a revista você que tem, e abra nos Salmos de número 22. Esse salmo, presbítero Kleber, ele é conhecido, o Salmo de número 22, como o Salmo da Cruz. Tem o hino da harpa, né, que é a mensagem da cruz. Mas esse salmo, ele é o Salmo da Cruz. Nós vamos encontrar, segundo a nossa lição, dentro do Novo Testamento, pelo menos 7 citações desse salmo a gente encontra no Novo Testamento, do Salmo 22. E eu pedi para você abrir a Bíblia e deixar ela aberta perto de você, porque desses versos do Salmo 22, parece que você está no momento da crucificação, no momento que Cristo foi crucificado, no momento em que Cristo estava passando por todo aquele sofrimento ao meditar no Salmo 22, ou seja, uma revelação de Deus para o salmista nesse salmo messiânico. E é bom destacar, como nós falamos na lição de número 1 de domingo passado, esse salmo, ele realmente é um salmo escrito por Davi. Como tem vários escritores, vários salmistas, esse foi de fato Davi que escreveu. Sim, claro. E o interessante é falar sobre esse salmo, é que ele também, o próprio Senhor Jesus, no momento da crucificação, você vai encontrar lá em Mateus 27, 46, um momento que lá Jesus estava já perto da hora nona, na cruz, e ele exclamou, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Mas está escrito aqui no Salmo 22. Pois é. Como é que está escrito no Novo Testamento também? Sim. Aí o interessante é a gente vê em versos e provas, em pregações,
porque Jesus estava murmurando, reclamando. Não, meu irmão. Jesus estava comprovando mais uma vez o seu chamado, ou seja, a sua missão messiânica. E ele estava o quê? Cumprindo as Escrituras. Ele estava recitando um salmo. Por quê? Porque Cristo, naquele grande momento, ele estava sentindo o quê? Um profundo sentimento de abandono. Ele se sentiu sozinho. Porque mesmo Cristo sendo Deus, ele era 100% homem, como nós. Em momentos de dificuldade das nossas vidas, às vezes entramos em situações que a gente também nos achamos estarmos sozinhos neste mundo, que Deus não nos escuta, que estamos desamparados, que estamos aqui à mercê da tempestade, do vento. Jesus sentiu isso como eu e você sente. Então, por isso que ele cita esse texto de Salmos, porque era uma profecia falando dele mesmo. E na realidade esse ponto que nós estamos abordando, ele vai falar justamente a respeito da sujeição ao abandono. Ou seja, não é sujeição e abandono, é sujeição ao abandono. Ou seja, Jesus, ele se sujeitou ao abandono, como se sujeitou a tudo aquilo que ele precisava se sujeitar, que estava escrito nas Escrituras. Então ele se sujeitou ao abandono. E nós encontramos também nos Salmos sofrimento do Senhor expresso de forma profética, ou seja, uma profecia, e de forma tipológica, tipologicamente um tipo de Cristo mostrando de fato aquilo que haveria de acontecer. E é interessante que Cristo, ele abriu mão da sua glória, ele se despiu da sua glória para aceitar a punição que seria minha e a punição que seria sua, a punição que seria nossa. Ele veio, ele aceitou essa punição, ele se fez pecado por nós, né? Para que nós pudéssemos ser salvos. Ele se fez maldição por nós, como está registrado em Gálatas capítulo 3 e o versículo de número 3. Tem um verso de Mateus 27:46, está escrito o que lá mesmo? Que ele faz o seu lamento, né? Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, corroborando com o seu chamado ou a confirmação da profecia a respeito dele. Ele mesmo falou em várias ocasiões que era necessário que se cumprisse as Escrituras. Então, tudo que ele fez nesta terra, quando ele viveu como homem, foi justamente para seguir o script que foi traçado por Deus antes da fundação do mundo, do que ele deveria padecer. Zombaria e desprezo. Também o Messias sofreu isso. Sim. Foi? Ele passou por esse momento? Ele foi zombado, foi desprezado? Sim, o Salmo 22, o versículo de número 6, retrata muito isso. Que ele foi zombado, ele 22 e 6, vou ler. Foi desprezado. Leia o texto. Mas eu sou verme, e não homem opróbrio dos homens, e desprezado do povo. Ou seja, ele foi tão desprezado, ele foi zombado, ele foi maltratado, que chegou ao ponto, inclusive, de o próprio profeta Isaías, quando falou a respeito dessa situação, Cristo foi tão maltratado que o que aconteceu? Ele ficou desfigurado. Ele ficou o quê? Sem a aparência normal de um ser humano como eu e você, que está aqui em perfeita saúde. Ele foi maltratado. E o verso que fala sobre isso se encontra lá em Isaías 52:14. Eu vou ler aqui para os irmãos entenderem. Olha o que já foi profetizado há quase 500 anos antes. Que dizia assim, ó: como pasmaram muitos à vista deles, pois o seu parecer estava tão desfigurado, e mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Ou seja, o desprezo foi tanto, a humilhação foi tanta, que ele foi desfigurado pelos maltratos que os romanos fizeram com ele. Os irmãos vão acompanhar nos evangelhos que Jesus foi maltratado a partir do momento que ele foi preso lá no Getsemane, foi ao Sinédrio. A partir daquele momento foi horas e horas de tortura, zombaria, desprezo e assim por diante. Por isso que ele ficou nessa condição tão terrível. É interessante você destacar o Isaías 52:14, porque logo na sequência, Isaías 53 também é conhecido como um texto messiânico,
E ali Isaías retrata muito bem o sofrimento do Messias, dizendo que ele foi o desprezado entre os homens, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, né? O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Interessante que esse texto aí é um outro texto escatológico também, messiânico também, retratando aquilo que o Messias passaria. Estamos falando a respeito dos Salmos, mas é muito bom nós destacarmos que nós vamos encontrar textos messiânicos, nós vamos encontrar profecias messiânicas em vários livros da Bíblia Sagrada, do Antigo Testamento, onde estamos falando do que aconteceria. E interessante também aqui destacar a zombaria, né? Porque Cristo foi zombado, né? Cristo foi desprezado. Filipenses, capítulo número 2, versículos 6 e o 7, como está aparecendo para você aí, vai dizer, vai relatar a respeito de que Cristo ele se despiu da sua glória, né? Que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo, tomando forma de homem. E foi isso que Cristo fez. Sim, é interessante que ele fazendo isso, aí eu volto aqui a lembrar de novo. Quando ele estava preso, o que fizeram? As zombareiras o quê? Batiam na face dele. Quem te bateu? Profetiza agora. Olha a falta de afronta, né? Afronta que ele sofreu. Que dificuldade, que momento terrível. E o povo sem discernimento espiritual nenhum. Pensou em tudo aquilo que Jesus passou naquele momento, todo o sofrimento que já estava profetizado na Bíblia, ou seja, o momento da crucificação, o momento de dores, a coroa de espinho, o momento em que ele clama ao Pai, naquele último instante que ele diz, né, porque Deus meu, por que me desamparaste? Já estava tudo registrado aqui, mas isso na realidade teria que acontecer, está registrado dentro da Bíblia, encontramos aqui nos Salmos, esse texto messiânico, essa profecia messiânica, e é interessante, a gente olha assim, nossa, mas como que está relatado aqui o que ele passou anos na frente, né? Isso é interessante. Ou seja, o próprio Cristo é o único que se encaixa na predestinação, porque ele, a partir daquele momento, antes do mundo ser fundado, ele já estava predestinado a isso. Ele já tinha esse projeto elaborado para a salvação do homem. Ou seja, antes de o homem ser criado, antes de Adão cair no paraíso, ele já tinha um destino de vir ao mundo como um cordeiro imaculado e mudo para morrer na cruz por mim e por você. Olha que interessante, que isso já estava tudo preparado, tudo pronto, antes mesmo de que nós viéssemos a tropeçar e a cair em pecado e em desgraça, e tudo isso, independente de a humilhação que ele passou, o interessante que o sofrimento que ele passou, tudo isso não foi o suficiente para fazer o quê? Que ele deixasse de cumprir a sua missão, a qual ele foi enviado na terra. É verdade. O sofrimento dele, na realidade, não impede, na realidade, que ele cumprisse a missão que ele veio aqui. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Na nossa lição, ela destaca Hebreus, o capítulo 2, o verso de número 11 e o verso de número 12. É interessante destacar isso porque faz menção ao salmo que nós estamos lendo, que é o 22. E lá diz assim: porque assim o que santifica como os que são santificados são todos procedentes de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmão, dizendo: anunciarei o teu nome ao meu irmão, cantarei louvores a ti e no meio da congregação. Agora vamos para o Salmo 22 e o versículo de número, Salmos de número 22 e o verso também 22, que relata assim: então declararei teu nome aos meus irmãos e te louvarei no meio da congregação. O que significa isso? Esse texto bíblico que é citado pelo próprio autor, o escritor aos Hebreus, ele na realidade está relatando aqui que ele venceria o sofrimento e que ele estaria agora junto com os seus irmãos fazendo o quê? Louvando, declarando na congregação a vitória. Então foi o que acontece. Ele passou pelos sofrimentos? Passou, mas o sofrimento não impediu de que no momento da cruz, no momento que ele passou de dor, ele desistisse. Não impediu que ele viesse cumprir a sua missão.
Ou seja, em outras palavras, ele se alegrou em fazer isso. Ele teve prazer em fazer isso. E é o que o próprio Isaías, quando profetiza lá no capítulo 53, no versículo 11, que ele diz assim: o trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ou seja, o sofrimento, além de não impedi-lo, fez o que? Motivou. Ou seja, foi a motivação que fez que Jesus superasse todas as dificuldades. Porque Jesus sabia que para isso que ele veio ao mundo. Então o seu propósito era o que? Cumprir a sua missão. E isso satisfez o seu coração. Trouxe alegria para ele e para Deus. Então é isso que é ressaltar, importante, que independente das adversidades, independente das dificuldades, o que devemos colocar em nosso coração não é em si o sofrimento que tentou impedir a sua obra, em sim a alegria de cumprir o mandamento de Deus. Agora, presbítero Kleber, só uma indagação aos que os irmãos estão nos assistindo, estão em casa nos ouvindo, nos assistindo agora. Cristo é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo. Ele passou por todo esse sofrimento. Nós não podemos passar por sofrimento, não podemos passar por dificuldade, temos que parar no meio da caminhada. É assim? É interessante, né, o que você fala. Eu sei que é uma pergunta para provocar aqui, meu irmão, para você pensar. Porque em várias passagens, Jesus falou o quê? O servo não é superior ao mestre. Então, vamos parar para pensar. O mestre sofreu afronta. O mestre sofreu zombaria. O mestre foi escarnecido. Foi perseguido. Então, se o Senhor passou por tudo isso, o servo, meu irmão, vai passar a mesma coisa. E o próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então aí eu complemento a própria frase do texto, eu falo: se Jesus venceu, nós que estamos ligados nele, também venceremos. Então, mais uma coisa para te motivar, meu irmão. É algo a mais para nossas vidas de motivação, porque como falou aqui o texto de Isaías 53, 11 que eu li, que Jesus ficou alegre em fazer a sua obra, nós também devemos estar alegres em fazermos o que Deus mandou cada um de nós fazer, cumprir o nosso chamado. Então o sofrimento não impediu Jesus de concretizar a sua missão. O teu sofrimento, aquilo que você tem passado, a luta, a dificuldade, não pode te impedir de cumprir a tua missão. Ao contrário, hoje nós ficamos muito satisfeitos em ter bonança, em tapinha nas costas, e isso e aquilo. Mas a alegria dos discípulos, como nós vemos na Bíblia, Estevão, Pedro, Tiago, outros, eles ficavam alegres quando eles apanhavam, eles voltavam glorificando a Deus, como a gente conta lá no livro de Atos, capítulo 4, aquele texto que Pedro sofre, né? Ele volta glorificando a Deus, dizendo: Senhor, obrigado por você ter sido digno de ter sofrido pelo teu nome. Mas o sofrimento não pode fazer você parar. Aproveitando o gancho ao qual você falou que não podemos parar, o interessante é que nós também vamos falar um pouquinho sobre o quê? O sacerdócio real e os salmos missionários, ou seja, que até no livro de Salmos tem um mandamento para a missão, falando tanto do Messias como um sacerdote e como a sua ordenança para nós pregar a sua palavra e divulgar a vinda do seu reino. Então, na realidade, os tópicos que nós vamos abordar dentro desse ponto, né, desse tópico, né, os pontos, na realidade, que nós vamos abordar, falando a respeito do sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Aqui, Salmos 110 e o verso 4 aparece aí para você, e eu vou ler 110, o verso 4, que nos diz assim: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é o sacerdote eterno, segundo esse texto? Está se referindo a, na realidade, Cristo. É um salmo também messiânico, esse Salmo 110,
que é o Salmo de Davi também, escrito por Davi, e é messiânico. Então está se referindo a quem quando diz assim, tu és o sacerdote eterno, Cristo. Ele é um sacerdote eterno, não tem fim. E aí diz, segundo a ordem de Melquisedeque. Por que é citado Melquisedeque? Há algumas polêmicas, há algumas indagações a respeito de Melquisedeque. Não é verdade, presbítero Kleber? Ou seja, no Velho Testamento, a gente vai escutar a primeira menção a Melquisedeque é lá no livro de Gênesis, quando Abraão vai ter um encontro com ele e oferece o primeiro dízimo que é mencionado na Bíblia. O interessante é que depois disso ele só é mencionado em Salmos. Verdade. E depois vai ser mencionado em Hebreus. Porém, Melquisedeque, o que se fala aqui que ele era rei de paz, né, traduzindo, rei de justiça. Rei de justiça. E Jesus, só que não Jesus tem é o quê? O rei de paz e de justiça. E dentro do estudo da teologia, o próprio Melquisedeque é uma tipologia bíblica de Cristo. É uma tipologia. Ou seja, é conflitante assim a gente não se atentar para os detalhes, mas o interessante que a gente vê nisso aí, porque o próprio Melquisedeque ele era rei da onde? Rei de Salém. Essa cidade antiga nada mais é do que a própria Jerusalém. Mas outros detalhes da vida de Melquisedeque não são mencionados. Ele não tem genealogia, não fala de onde ele vem, para onde ele foi. Ou seja, é algo meio que é um mistério, irmão. A gente até brinca que quando existem alguns mistérios na Bíblia, que é mais fácil você perguntar para Jesus quando chegar no céu. Porque a gente não sabe quem é o pai de Melquisedeque, da onde ele veio, para onde ele foi. Sabe-se que ele é um sacerdote do Deus Altíssimo. Isso é bem importante de frisar. Ele é o sacerdote de Deus, do Deus Altíssimo, que foi mencionado lá em Gênesis. Então, ele é um homem muito importante. E é bom e destacar aqui que, como a missão nos diz, fazendo essa tipologia, na realidade, que Cristo, o sacerdócio dele, de Cristo, é imutável. O sacerdócio de Cristo é incorruptível. Por quê? Porque não teve pecado. Foi tentado, não pecou. Como homem, sofreu o que a gente sofreu e não pecou. Então, após Cristo, não há mais sacerdote. Eu digo aqui, terreno, se a gente que estuda a Bíblia, conhece um pouquinho da palavra, vai entender a respeito do sacerdote, do sumo sacerdote, as funções que ele tinha perante o povo, de oferecer sacrifício, de apresentar o sacrifício pelo pecado do povo para Deus. Tinha todo o ritual que existia. E nós vamos ver os últimos sacerdotes, sumo sacerdote, ali anteriormente a Jesus ter subido, ter morrido, ter ido ao céu. Após isso, não tem mais. Por quê? Porque Cristo, ele é o sumo sacerdote, ele é segundo a ordem de Melquisedeque, não tem depois dele, porque, como diz a Bíblia, ele é o princípio e ele é o fim. É isso, exatamente, o alfa e o ômega. É interessante. E lá em Hebreus, no capítulo 5, verso 6, diz: como também diz em outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, como o Rosemar acabou de falar. Ou seja, esse sacerdócio foi estabelecido para sempre. A partir do momento que Jesus expirou na cruz e o véu se rasgou, a separação que nós precisávamos de intercessores, ou seja, o sacerdócio no Antigo Testamento tinha essa função. O líder religioso, ou o fariseu, ou o sacerdote do templo, ele fazia o quê? Oferecia sacrifício pelo povo. Ou seja, ele fazia a expiação do pecado intercedendo pelo povo, quando ele sacrificava o animal. A partir do momento que Cristo morreu, isso tudo foi acabado. Não é que foi abolido. Jesus fala, ele não veio abolir a lei, e sim cumpri-la. Em Hebreus fala que por um único derramamento de sangue, ou um único sacrifício, o seu sacerdócio e o seu reino foi estabelecido para sempre. É verdade. E na realidade, vamos entrar aqui agora, falar a respeito do Salmo missionário, né? Esse aí também está no Salmo de número 67, que ele nos diz assim, acompanhe comigo os 2 primeiros versos, que fala assim: Deus tem misericórdia de nós, nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós.
para que se conheça na terra teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Para que se conheça na terra o seu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Ou seja, isso é missionário. Isso é missão. Isso é um salmo missionário. Ou seja, para que na terra se conheça o caminho de quem? De Deus. Como vai conhecer o caminho dele se não tiver quem fale? É um salmo missionário. E é interessante aqui, assim, o livro dos Salmos nos convoca não apenas para conhecermos a Jesus Cristo e a sua obra, mas também para nós anunciarmos isto, a misericórdia de Deus, para as outras pessoas também. É isso que está nos chamando aqui. E o interessante é que assim, o propósito de Deus não é, presbítero Kleber, só abençoar a mim e abençoar você. O propósito dele é abençoar a você, abençoar a sua família, aqueles que ainda não aceitaram a Cristo. Por quê? Lá no livro do Gênesis, no capítulo de número 12, no verso 3, vai falar que quando Deus ele falou com Abraão, Deus ele diz assim: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, nele, através dele. E o desejo de Deus é esse, o que está no Salmo aqui, que a terra conheça o caminho dele, que as nações alcancem também a salvação. É interessante, o verso menciona caminho e salvação. É o que a gente tem que anunciar, o caminho e também anunciar a salvação. Assim o Senhor será o Deus, será o Senhor de todos os povos, e nós precisamos anunciar esse Deus para todos os povos. E isso reflete o sentimento do salmista, porque ali a gente vê que não é um mandamento que Deus está falando, é o próprio salmista que está descrevendo que ele quer que a luz de Deus, ou a luz de Cristo, né, ele fala ali a luz de Deus, mas que Deus brilhe nele para que ele possa divulgar o amor de Deus. E é interessante que corrobora com o que Jesus falou nos evangelhos. Lá no final dos evangelhos ele fala: ide a todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Verdade. Aí ele fala: aquele que crê será salvo. Todo aquele que crê será salvo. Então isso é a importância de sermos missionários. Meu irmão, minha irmã, agora fica a observação. Você não precisa ser o missionário da multidão, de pregar no estádio de futebol, você pregar num grande ginásio, ou pregar para a igreja lotada com milhares de pessoas. Não, meu irmão. Seja missionário na sua casa, na sua vizinhança ou no seu trabalho. Ganhe 1, 2 ou 3 almas para Cristo. Isso é importante. É uma matemática simples. Se cada membro da igreja ganhasse 1 alma por ano, para pensar, meu irmão, as igrejas de hoje estariam lotadas. Verdade. Vamos ao encontro do término, irmãos, para esse vídeo também não ficar tão extenso, cansativo. O último ponto aborda que todos os povos louvem ao Senhor. Esse é o desejo de Deus, né? É o desejo que todos se salvem, como nos diz o texto bíblico, dizendo que o desejo de Deus é que Timóteo, né? Acho que Paulo escrevendo a Timóteo, é que todos se salvem, né? Que cheguem ao pleno conhecimento da verdade, né? E também alcancem a salvação. É interessante destacar, esse salmo é o Salmo 117, né? E diz o que mesmo? Sim, é o Salmo 117. A gente pode até falar como um salmo de louvor, mas é um salmo também universal. Ou seja, a partir do momento que nós fazemos a nossa parte de missionário. É um salmo muito grande, né? 117. É somente 2 versículos. Acho que ninguém leu ele ainda. Será que alguém já leu esse salmo? Ou seja, todo mundo, eu creio que já leram, né? Porque é muito pequenininho, né? É verdade. Mas o interessante disso tudo é o quê? Que nós fazendo a nossa missão, cumprindo o nosso mandamento, aí a gente pode chegar a esse momento, o clímax da lição, o final. Ou seja, que todas as nações, como diz o Salmo 117, louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Ou seja, a ideia, como o Rosemar falou, o pensamento ou a vontade do Senhor é que todos se salvem. Verdade. Todos, sem exceção. Então, é isso que é o importante. A salvação, meu irmão, ela é universal. Ou seja, até brincamos aqui há instantes perguntando sobre predestinação. Todos nós estamos predestinados à salvação. Você acredita em predestinação? Sim.
Para deixar os irmãos um pouco com a pulga atrás da orelha, né? Mas, irmão, preste atenção. Quando eu falo predestinação, que estão todos predestinados à salvação, porque isso é o desejo de Deus. Mas existe uma condição. Todos nós, seres humanos, existem dois destinos pré-estabelecidos quando você nasce. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Só que a gente tem que colocar na equação, ou no pensamento aqui que eu acabei de falar, que existe uma condição. O seu livre-arbítrio e a sua escolha. Você está predestinado a ir para o céu se você escolher servir a Cristo até o final da sua vida. Se você parar de servir a Cristo, se você parar de louvar o nome dele, obviamente, você não vai para o céu. Eu gosto até de fazer uma ilustração que nós conversamos aqui. Vamos tomar por exemplo aqui. Como eu moro em São Paulo, lá tem a linha de metrô, leste-oeste, sai de Itaquera para Barra Funda. Então esse trem, ou o metrô, ele está predestinado a ir de Itaquera para Barra Funda. Então vamos brincar aqui um pouco com a nossa mente. Esse trem do metrô é Jesus Cristo, saindo da terra aqui e vai levar-nos para o céu. Então todos que entrarem nele estão o quê? Predestinados a ir para o céu, ou seja, a Barra Funda. Estou brincando aqui, você vai ir para a Barra Funda ou para o céu. Mas o que acontece? Todos estão predestinados? Todos, mas tem a condição de você ficar dentro dele. De repente, aí um irmão quer descer. Isso é o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio, né? Aí você toma a decisão. O trem vai para Barra Funda, você desce no desce no Jabaquara, não, perdão. Desce na Sé, que é a estação central. Você não vai mais até a Barra Funda, porque você escolheu descer. Como diz a Bíblia, né? Temos que ir até o fim, não é verdade? Até o fim. Até o final, aquele que perseverar até o fim. Temos que ir até o fim, senão não tem jeito. Ou seja, cumprimos a nossa missão para que todos louvem ao Senhor. Porque se todas as nações da terra louvarem a Deus, se todos adorarem o nome do Senhor, e se todos servirem a Ele, todos irão para o céu. Mas nós sabemos, irmãos, que inevitavelmente alguns se perderão, porque é o que se diz na Escritura. Todos ou muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Então é isso que a gente finaliza essa lição falando para você. Vamos cumprir a nossa missão e vamos propagar o nome de Jesus para que mais almas entrem no seu reino, porque cabe todos. Verdade, irmãos. Concluindo aqui, como nós já finalizamos, só dois pequenos pontos que é abordado na missão e dentro do texto de Salmo 117, que fala sobre a benignidade e a verdade de Deus, que fala sobre o caráter de Deus, que é a ênfase na realidade recai sobre o caráter de Deus, na realidade, e não sobre o que Ele faz, porque hoje é muito pelo que Deus faz, pelo que Ele me dá, né? Ele me dá, Ele faz, por isso que eu vou louvar Ele. Não é isso, tem que ser sobre o caráter de Deus, que é na realidade a benignidade, a verdade, a misericórdia, a fidelidade, tudo isso. E na realidade hoje se foca muito no interesse humano, de receber, de isso, daquilo, só vou. Hoje tem muito isso. E precisamos até pensar um pouquinho nisso, para pensar um pouco no caráter de Deus, na essência de Deus. O apóstolo Paulo citou este salmo e ele discorre sobre este fato, tá? Lá em Romanos, você pode ler, tá aparecendo aí, capítulo 5, versículo 11. Ele cita lá a respeito desse salmo e que Deus abençoe a tua vida. Nós estamos por aqui uma breve, na realidade, vamos dizer assim, uma pinceladinha, na realidade, né, a respeito desse tema que é, na realidade, falando a respeito no livro dos Salmos de Cristo e, na realidade, de missões baseada aqui no livro de Salmos. Deus abençoe você que esteve conosco até este exato momento. Somos gratos pela sua atenção. Quero só agradecer e dizer a você que ainda não se inscreveu no canal, meu irmão, se inscreva nesse canal, não custa nada, não paga nada, e é só você clicar aí desse lado direito, bem baixo aí, tá bom? Tá aí, ó, aparecendo para você. Se tiver vermelho, clica lá, deixa o like, deixa o joinha lá, isso pensa que não, mas isso é o importante do canal também, para que ele continue a cada dia alcançando outras pessoas. Uma coisa que eu quero deixar aqui,
Comente aí nos comentários, deixe sua pergunta no comentário, deixe o seu feedback aí, o que você achou, o que dá para melhorar. Comente aí você, principalmente os irmãos da nossa igreja que estão assistindo, eu quero ver esses comentários aí cheio. Pode perguntar, nós teremos a próxima aula para você já ir se preparando aí. Na próxima semana nós estaremos abordando a respeito do Supremo Bom Pastor. Com certeza nós estaremos aqui com mais um convidado, né? Um dos nossos obreiros, professores, com certeza também muito capacitados, estarão trazendo um pouquinho da palavra de Deus. Deus abençoe.